Bom dia a todos, graças e paz. Mais um culto de missões que a gente está tendo. Hoje a gente vai falar sobre um país da África, Guiné-Bissau. Pode passar. A Guiné-Bissau, como a gente sabe, está localizada ali na África, mais propriamente na costa oeste, ficando entre o Senegal e a Guiné ou Guiana. Encontrei umas divergências aí, mas a gente pode considerar como Guiné, pelo que está no mapa. A bandeira é bem interessante, a bandeira e o brasão. A bandeira ela basicamente foi a partir de 1973, 74, que foi quando houve a independência do país. Quem não sabe, a Guiné era uma colônia portuguesa. E as cores, o que simboliza cada cor? A maioria dos países da África, eles têm como base a estrela negra da África, que simboliza realmente a África. As cores vermelho, amarelo e verde, elas são condizentes, puxando basicamente a bandeira de Gana, então há uma similaridade. Então o vermelho, o que significa o vermelho? O vermelho significa o sangue dos mártires que foi derramado na época da independência. O amarelo, as riquezas naturais que o país possui, que a gente sabe que vai principalmente a partir de ouro e joias. E o verde, que são as florestas, que obviamente tem um clima tropical, e a gente vai ver. O brasão é bem semelhante, como a gente pode ver, tem as mesmas cores, tem a estrela negra da África, também foi criado em 1973 a partir da independência, e é interessante que ele tem aqui a concha. A concha é assim, pode passar. A concha ela significa basicamente a localização onde está, que é na costa africana, então tem a ver com a parte de praias. E o lema deles é bem interessante, é unidade, luta e progresso. Então você traz isso daí bem arraigado dentro deles, principalmente no brasão de armas. A história, a gente vai falar dividindo em duas partes da história, começando pelo Império Mali, que a gente tem a foto aí do rei da época. Então isso vem acarretando da época de tribos indígenas, que como fossem as tribos deles, que logo em seguida, no século XIX, a gente tem a chegada dos portugueses. Então, que já existia antigamente, mas foi mais forte ali nesse período. Então, como a gente pode ver, entre 1973 e 74, houve uma revolução que a gente vai ver logo na frente, que iniciou em Portugal. E todas as suas colônias acabou sendo disseminado, principalmente a partir de abril de 74, para as suas colônias, como, por exemplo, Guiné-Bissau, que foi logo em seguida. Revolução dos Cravos. Essa foi uma revolução que ocorreu em Portugal, que obviamente a gente teve para fora das suas colônias, sendo cada colônia tendo sua independência. E aqui a gente tem, essa é uma foto clássica que é soldados do PAIGC, que é como se fosse um partido político, mas que também foi como houve essa explosão da independência deles, hasteando a bandeira da Guiné-Bissau. Então é bem interessante. Isso aí foi como a gente tem aqui no Brasil, independência ou morte. Aqui foi a independência deles, com esses soldados hasteando a bandeira, agora já nesse nosso século XIX. Geografia e clima. A capital da Guiné é o Bissau, como a gente já vê. É interessante ele ficar meio que centralizado no país, e tem uma costa que ele recebe toda a parte do Oceano Atlântico. É interessante dizer que apenas 22% do país tem água tratada. Então eles sofrem muito. A gente vai ver lá na frente que eles têm problemas com cólera, meningite, então é bem complicada a situação de saúde do país. A área é 36 mil quilômetros quadrados. Basicamente eles têm savanas, tem o litoral pantanoso também, e o Saara. O que é legal do Saara? Falta um pouquinho. Ele pega a grande incidência do Saara, com a parte de clima ali. Então a gente vê, por ser um clima tropical, ele é muito úmido também, extremamente calor. Por favor, pode passar. Clima tropical, como eu já falei, é interessante que eles têm um complexo que eles chamam de 80 ilhas. Eu contei, não deu 80 ilhas, tá, gente? Mas esse complexo que eles dizem ali, vocês lembram da foto anterior que tinha o Guiné-Bissau, ali a capital? É na frente, meio que desembocando na frente do país, que são esse conjunto de ilhas. E eles têm praias, muitas praias, são praias belíssimas, que faltam de algumas que não queria nada mal, a gente está numa praia dessa agora para esse nosso clima. Tá? Isso é basicamente na África Ocidental, volto a dizer. Pode passar. Etnias e idiomas. Segura aí. É bem interessante
que a etnia deles é bem diversificada ao mesmo tempo não. Como assim? Eles têm algumas etnias características, como os Fulas, que aqui é o principal e maior, gira em torno de 42%, é a principal etnia que tem no país, a maior parte, ele é muito concentrado no norte e nordeste. Os Balantas, que é o segundo que a gente vê, gira em torno de 28%, eles estão localizados ali nas regiões costeiras do sul, e os Majancos, que são ali basicamente com 19%, 15%, eles estão localizados no centro e no centro-norte do país. O restante é mestiço, e o mestiço que a gente pode dizer que é português com africano, então já gera ali algo de 11%. Há uma parte interessante da população de Cabo Verde, que também é da Guiné-Bissau, e os chineses. Os chineses é uma pequena maioria, uma grande pequena maioria, de 1%. Por quê? Tem Macau. Macau é colônia portuguesa, então eles têm essa conversa com a Guiné-Bissau. Então é interessante que eles trazem isso daí. A população como um todo da Guiné-Bissau gira em torno de 1.400.000, é bastante gente, dá mais ou menos 44 pessoas ou habitantes por quilômetro quadrado. Então é uma extensão razoável, mas são poucas pessoas por quilômetro quadrado. 14%, o que é isso? Bom, se a gente sabe que a Guiné-Bissau, apesar de ser africana, foi colonizada por portugueses, vão falar o quê? Português. Mas não, só 14% da população fala português. O restante fala crioulo, que é uma variação do português. E é interessante que tem algumas colônias, tem um ensino dentro da Guiné-Bissau, francês. É como se fosse a segunda língua, como a gente tem em Quebec, como a gente tem na Bélgica, na Suíça, em Mônaco. Então o francês também é ensinado nas poucas escolas que tem. Então é bem interessante, só 14% da população fala o português mesmo. Próximo. Política. A política é uma república, quase semelhante com a nossa. Tem um chefe de Estado, que é o nosso presidente. Aqui a gente tem o José Mário Vaz, ele era ministro das Finanças atual. São 4 anos de mandato, então vai estar terminando ano que vem o mandato dele. A gente tem a figura do chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que é quem realmente comanda o país, na verdade. E a gente tem a Assembleia Nacional Popular, como se fosse a nossa Câmara, o nosso Senado. É bem interessante que é extremamente delimitado. A gente não é essa coisa maluca que a gente tem no Brasil, que vai aumentando a quantidade de ministro, deputado, enfim. Isso é delimitado e não passa daquela quantidade que é o próximo slide. São 100 membros apenas dentro da Câmara, da Assembleia. Então, e aqui estão divididos. Lembra do PAIGC? Foi quem teve a independência, eles são a maioria dentro, que é o que está em vermelho. Então é bem interessante que são somente 100 membros dentro da Assembleia Nacional. Aqui a gente tem o voto, é voto popular, quando são instituídos os mandatários do país. E é bem interessante que é voto manual, e essa é uma cabine de votação. Tudo aberto, tudo praticamente sendo visto. É uma caixa de plástico. Tentei ver mais de uma foto, não era algo único, mas não. 100% é uma caixa de plástico, com 4 pessoas ali de fiscais, a fila ali à esquerda e outras pessoas aguardando ali já voltando. A gente consegue ver bem aqui na pontinha no papel. Então é bem interessante, uma coisa assim, é estranho, né? Mas enfim, é deles isso. Economia. Segura aí, cara. O PIB deles é um dos menores do mundo, tá? Sendo que a Guiné, ela está entre os top 10, ou seja, ela é o 5º país mais pobre do mundo. Sendo que a linha está bem abaixo da linha da pobreza, como o IDH que a gente pode ver, posição 177. E, pode passar. Basicamente, a economia do país depende de algumas coisas, como a agricultura, focada também muito em castanhas e nozes. Esses são os produtos de exportação. E aqui a gente tem trabalhadores no campo fazendo a sua parte. Mas infelizmente o país está abaixo da linha da pobreza. É interessante, a gente vai ver, presta atenção, que a maioria das fotos que eu vou trazer é tudo chão de terra batido, exceto alguns locais que tem asfalto, como a gente vai ver logo em seguida. Ou seja, é o poder concentradíssimo na mão de poucos. Isso influencia drasticamente no país. Registro de empresa. Eu achei esse dado muito... Pode passar mais um. Eu achei esse dado muito interessante, que em média, na Guiné-Bissau,
demora-se 233 dias, ou seja, aproximadamente 33 semanas para se registrar uma empresa. É o segundo pior do mundo, perde somente para o Suriname. Então é uma coisa quase um ano para abrir uma empresa. Então quando a gente acha que no Brasil demora, imagina lá, 233 dias, quase um ano. Aqui a gente tem a imagem da moeda deles, que é o CFA, quer dizer que é o Franco da Costa... Franco da África Ocidental. Aqui é uma moeda representando eles, mil francos. A gente tem a inscrição em francês na moeda. E como eu falei anteriormente, tudo de terra batida, aqui asfaltado. Esse é o Banco Central da Guiné-Bissau. É a pobreza e o luxo em extremos. É bem interessante que a moeda deles, com toda a recessão que passa, R$1 lá equivale a 150 francos. Isso é muita coisa. Tem uma conhecida minha que ela chegou a trabalhar na África, não necessariamente na Guiné, e ela falou que quando ela recebeu o pagamento, eram 3 pilhas de dinheiro, que transformasse por real não dava R$2.000 quase. Então era muita coisa, só que era extremamente desvalorizado. Saúde é muito complicado, segura um pouquinho na área. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, informa que há menos de 5 médicos para cada 100 mil habitantes. Então, é muito complicada a questão de saúde lá. Vamos passar. O HIV, praticamente 1% da população é constatado que tem HIV. Chegou a 1,8% na verdade. Fora os que não são constatados. A gente sabe que é uma grande maioria também, infelizmente. Aqui a gente tem a foto do hospital lá. Se a gente acionar os hospitais ruins, imagina lá. É bem pior. É interessante que no quesito de HIV, antes de chegar na malária, somente 20% das mulheres que têm HIV, que estão grávidas, recebem vacina. Somente 20%, então é pouquíssimo. E muito dessas vacinas elas recebem por meio de ações, como Médicos Sem Fronteiras, que ajuda extremamente. A malária, eu acabei de falar, eles tiveram um surto de malária, onde praticamente 9% da população relata estar com malária, e acabou matando 3 vezes mais pessoas do que o HIV. Cólera não tem tratamento, saneamento. Então hoje a cólera é um caso muito complicado. Em 2008 o país sofreu uma epidemia que afetou 15 mil pessoas. E agora, nesse ano, já tem mais 1.500 casos apresentados. Então é uma coisa que não é esporádica, é perene. Então é bem triste isso. Próximo, por favor. Aqui a gente tem a foto interna de um hospital. É bem complicado, bem triste. Mais uma vez eu volto a frisar. O chão de lá é praticamente terra batida, a gente não consegue ver tudo com tratamento, com cuidado. Ebola, a gente sabe o surto de ebola que teve nesses últimos anos na África como um todo, pegando uma parte do mundo, e eu trouxe uma notícia atual, 25/6/2015, onde a ONU detectou que mais 20 casos foram confirmados, além dos que 24 da semana anterior, ou seja, no mês de junho, poucos meses atrás. Então, é bem complicada essa situação. E, obviamente, a gente consegue ver que estão tentando ajudar, mas mesmo assim o país acaba não cooperando toda a estrutura que eu digo. Sarampo, essa foto é bem forte, não quis aumentar muito ela. Agora, em abril, maio de 2015, eles tiveram uma epidemia de sarampo, onde pelo menos 6 meses para tentar não dar mais picos, mas sim equilibrar. E, obviamente, as crianças foram fortemente afetadas com essa crise de sarampo, uma doença que até então no mundo inteiro ela está extinguida, parada, erradicada, mas lá teve uma epidemia atual. Só como eu falei, nem tudo é tristeza, é morte, há uma esperança de vida, onde, como eu falei, por meio de doações internacionais, Médicos Sem Fronteiras, as pessoas conseguem ser vacinadas, ser vacinadas, principalmente as crianças, que é o foco que a gente pode estar trazendo. Por outro lado, a gente tem a taxa de mortalidade, onde 2010 é o dado mais atual que eu consegui buscar. A cada 100 mil nascidos, 1.000 morrem. Não é chegar a 1.000 morrem. Nasceu 100 mil, 1.000 já morrem. Então é muito triste, é muito complicado isso. Aqui a gente tem a foto do novo passou da igual. Não, pode passar. Pode passar. Educação. É interessante que é obrigatório toda criança a partir de 7 anos de idade estar na escola. Em contrapartida, a maioria das crianças que estão na escola é do sexo masculino e não do feminino. Esse gráfico aqui que eu encontrei, apenas 55% das crianças estão na escola, e desses 55, 68 são meninos e 42 são meninas.
Então, mais uma vez, a gente consegue ver que realmente existe aquela mentalidade, homem vai fazer, a mulher vai ficar em casa, enfim. Isso afeta diretamente na saúde e na alfabetização do país. Trabalho infantil é extremamente comum, 40% das crianças trabalham, e não é aquele trabalho que a gente vê, é trabalho pesado, como coletor, tratar a semente, enfim, que é o que eles exportam. Então, é muito triste isso. O que é legal nisso daqui? Forças Armadas versus Educação. É um dado que, apesar de tudo, eles ainda investem em educação. Não sendo muito, mas ainda investem. O dado é que do PIB deles total, 2%, 2,89% é direcionado para a educação. Só que para Forças Armadas, 5,39%. Ou seja, eles investem mais em armamento, em situações bélicas, do que em educação. Porém, mais uma vez, nem tudo está perdido. Eles têm universidades lá. Essa é uma foto de uma universidade recém-inaugurada, é a Amilcar, que é um mártir do país. Lá eles têm 2 universidades privadas e uma pública, que foi recém-inaugurada. É interessante falar que eles têm cursos de Direito e de Medicina no país, apesar de tudo. E eles têm uma política de mobilidade de estudo, que a gente vai ver agora. Eles investem, ou seja, eles dão bolsa, assim como a gente tem nossos Ciências Sem Fronteiras, eles têm também. Pode passar. Sabe por que eles têm esses cursos? Porque eles têm um acordo com a Sorbonne. Eles mandaram os filhos estudarem na Sorbonne. Exatamente, eles têm os acordos com países como Cuba, Alemanha, Portugal, Rússia, Estados Unidos, Marrocos, Argélia, Venezuela e Brasil. E aqui eu encontrei, apesar de ser 2009, mas é um panfleto que eles estavam distribuindo lá, Centro Universitário no Brasil, para uma universidade no Ceará, Enfermagem, Serviço Social e Educação Física. Então é bem bacana eles terem esse tipo de incentivo, né? Só que infelizmente 80% de quem ganha essa bolsa vai estudar e não volta para o país para estudar. Infelizmente. Eles ficam lá no subemprego em Portugal e na França, mas não voltam. Mas não voltam. Porque aquele subemprego ainda é melhor do que viver no país de origem. É muito triste isso. Pode. Chegamos no quesito religião. Segura aí. É bem interessante a religião, que a gente encontra vários dados e eles meio que se conversam em relação à teoria, e não em números. Por exemplo, religiões étnicas e muçulmanos a gente encontra basicamente quase que igual. 45%, 50%, 48%, 49%. O que acontece? As religiões étnicas são as religiões de tribo. Eu encontrei um termo bem específico, animismo. O que é animismo? Animismo é uma religião que você cultua animais, cultua a natureza. Então, puxa bem para o nosso lado indígena, assim como a gente tem nossos índios, que também tem esse tipo de crença. Então, é bem interessante isso. Os muçulmanos é basicamente devido toda uma parte que teve do islamismo, que veio muito forte, e atualmente ela é muito forte no país, só que o cristianismo gira em torno de 10% e 12%. É interessante falar que o islamismo, pode passar, Nara, por favor. O islamismo, a ramificação, a denominação principal são os sunitas, que a gente sabe que os sunitas são extremamente radicais. São os do Saddam Hussein. Correto. E outro dado muito interessante, o islamismo com o cristianismo e as crenças africanas, eles se conversam, há uma espécie de sincronia, onde a pessoa ela é islâmica, mas ela professa a fé cristã e também faz alguma coisa ritual de crença africana. Então é meio que o povo perdido. A gente vai ver um depoimento logo em seguida que vai refletir exatamente isso. E acaba sendo muito triste. Eu trouxe aqui 5, pode passar mais 2. Aqui, eu trouxe aqui 5 situações atuais. Isso é bem bacana. Sename, Secretaria Nacional de Missões da Assembleia de Deus. Eles ajudam a levar a palavra, eles ajudam, a Assembleia de Deus quer fazer, é uma secretaria na verdade, vai dar toda a estrutura para evangelizar. CEP Seminário, isso é bem interessante. Esse CEP, ele não está ligado a nenhuma igreja especificamente, como se fosse uma secretaria também, porém ele ajuda. O que ele diz aqui? É o Instituto Bíblico. O que ele vai ajudar? Você é presbiteriano, aqui ele diz presbiteriano, batista, assembleiano, você quer fazer a missão? A gente te ajuda, a gente te dá treinamento, a gente te proporciona material. Então é bem legal essa missão que eles têm. Dão aula de teologia. IBADGB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Guiné-Bissau, uma missão exclusiva para Guiné-Bissau, onde eles trabalham realmente, é isso que a gente vai ver logo em seguida no vídeo, dessa pegada justamente focada exclusivamente para Guiné-Bissau.
E é bem bacana, assim, tem muita coisa sobre a Guiné-Bissau na questão de evangelismo. Assim, eu fiquei até, por um lado eu fiquei muito triste de ver todos os problemas que eles passam, todas as mazelas, mas por outro eu fiquei bem contente que a gente vê que tem muita gente querendo ajudar. E assim, é muita coisa, é bem bacana. E aqui a gente tem, da igreja de Alagoinhas, 3 missionárias que dão depoimento. Qual é o seguinte depoimento delas? Elas estão há 3 anos trabalhando na Guiné-Bissau. A pergunta é, como está a real situação da igreja na Guiné-Bissau? As igrejas de lá não têm denominações, e as pessoas, por ainda não terem conhecimento pleno da palavra de Deus, se convertem ao cristianismo. Mas, se o muçulmano convidá-las a professar a fé no islamismo, elas aceitam também. Lembra que eu falei ali, islamismo, cristianismo, crença? Está aqui, elas vivem isso lá agora. Então, a gente não tem uma fé fundamentada. Por isso, vamos voltar ao nosso trabalho de discipulado para fundamentar a fé deles em Jesus, para que eles tenham convicção de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, assim, é bem interessante, e esse daqui é um projeto atual da Guiné-Bissau, também aqui trabalhado pelo CERP, seminário, que eles estão até angariando fundos para levar todo ano, tem um grupo que vai para lá para ficar fazendo esse trabalho. Então, é bem interessante. Pode clicar direto aqui, pode fazer. Apaixonou de uma forma especial, colocou sobre ela suas mãos, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Salmos 23, versículo 1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós, desde há muito tempo atrás, tínhamos um grande desejo no coração, né, de deixar a nossa pátria amada, o Brasil, e vir para a África aqui realizar um trabalho missionário. E no ano de 2006, Deus nos chamou então para a Guiné-Bissau, na qual chegamos aqui em novembro de 2006. Bom dia! Seja bem-vindo! Guiné-Bissau, a população aqui em média de 1,5 milhão de habitantes. O nome da capital é Bissau e a língua oficial aqui é o português, embora que a maioria da população não se comunica com o português e sim com o dialeto crioulo. Então, existe 27 etnias em Guiné-Bissau e todas as etnias existe a sua língua da etnia própria. Quando chegamos aqui em Guiné-Bissau, nossa maior dificuldade foi a falta de energia elétrica, né, que infelizmente até hoje ainda não há um sistema de energia elétrica na capital, em Bissau, e também a falta de saneamento básico, água, 24 horas também não tem. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 2 propósitos, que Deus tinha colocado 2 projetos no nosso coração, que era implantação de igreja e também numa área social, né? Porque todo mundo sabe que a África, não precisa explicar para ninguém, sabe da necessidade que tem. Então nós começamos primeiramente implantando igrejas. Quando eu cheguei aqui, nós chegamos aqui em 2006, existia apenas uma igreja de palha, né, na região do Bor. Hoje, nós estamos ali com 7 igrejas, né, estruturadas, já tem pastores nacionais, né, e também em 2009 nós realizamos um grande sonho. Um grande sonho foi a inauguração da nossa primeira escola aqui em Guiné-Bissau, no bairro Quelele, na capital. Seja bem-vindo, uma presença
e atualmente nessa escola é lecionado do jardim até a 4ª série. Por quê? Essas crianças estão progredindo com a escola. Nós queremos ter um padrão aqui, um nível bom no ensino. Então elas começaram do pré, aquelas do pré foi o primeiro ano e hoje elas estão seguindo até a 4ª. O ano que vem elas vão para a 5ª e assim sucessivamente vão progredindo junto com a escola. Nós chegamos ali em Perfine de Areia porque o Senhor por 3 vezes havia falado comigo para ir a Perfine de Areia. Primeiramente, comecei a entrar na aldeia, peguei o carro, levei arroz para o povo, distribuí arroz para ter uma aproximação com eles. Realizaram ali uma reunião comigo, expliquei quem eu era, né, que eu estava vindo do Brasil e estava vindo ali para ajudar eles, para pedir a permissão para eles também de entrar e sair da aldeia, para levar o Evangelho. E foi bem aceito. E lá no término da reunião, uma senhora chamada Domingas me pegou pela mão e me levou lá para os pés de caju, né? E falando comigo muito forte, disse assim, olha, é aqui que Deus está querendo que você comece o Evangelho. E eu não entendi, mas como assim? Não, porque há 30 anos que eu oro para alguém vir até aqui para começar o Evangelho aqui, para construir uma igreja aqui. Eu não falo disso, obrigado. Fala obrigado para o Senhor. Maneira que no Bili, Da maneira que está aqui. morto manga de. E aqui era muita gente de mortos, né, sem vida. Mas me converti, Mas ela veio aceitar Jesus desde com oração, e Deus colocou para ela para fazer oração. a mim orar morto para. Ela vem orar e aquele negócio de morte para. Então começamos 17 de janeiro, foi o primeiro culto abaixo do pé de caju, que nós começamos ali a pregar o Evangelho. E começou a vir crianças, jovens, adultos. E aí conseguimos lá na casa da irmã Domingas mesmo, a sala dela, realizar os cultos. Depois ela, junto com seus filhos, toda a família, nos doaram lá um terreno muito grande. E pela fé, derrubamos todos os cajueiros que estavam lá e construímos lá uma igreja muito linda, uma casa pastoral, tem um poço de água e também uma escola, 2 pavilhões, né? Uma escola que hoje são 210 alunos que frequentam a escola, até a 6ª série. Um refeitório também, onde as crianças recebem alimentação. Então Deus fez esse grande milagre, né? Em pouco tempo Deus fez esse grande milagre lá na aldeia Perfine de Areia. Recentemente nós ali instalamos energia elétrica, a única fonte de energia elétrica na aldeia. O único lugar que tem luz é no nosso projeto lá na escola, na igreja, né? Então ali colocamos o painel solar, a bateria que fornece energia para o projeto. Olha, nosso grande desafio é um sonho que Deus nos deu há muitos anos atrás. Foi no ano de 2007, quando nós compramos um grande terreno na capital, ao projeto da construção de uma escola padrão e também da nossa igreja sede. Então o Senhor naquele ano nos deu um sonho e estava dentro de uma construção muito grande. E um homem de branco me tirou para fora da construção e eu olhei para cima e vi uma construção muito alta. E olhava para cima e dizia, nossa, como ficou lindo.
Mas depois eu confesso para vocês que passou os anos e com as outras construções das igrejas, a dificuldade que é construir aqui, o material que vem de fora, de Portugal, o cimento caro, tudo muito difícil. Eu me desanimei porque achei que era impossível aquilo ali, porque era um sonho da minha cabeça, não era um sonho de Deus. E fiz um outro desenho, tudo bem simples assim, né? Tudo baixo. E recebi um e-mail de uma irmã lá do Brasil dizendo que ela tinha sonhado em ver uma obra muito grande, alta, e também que Deus ia mandar brasileiros para nos ajudar a construir e que depois enviaria missionários também para estar conosco aqui. Foi que eu me animei novamente, né? E quando eu fui para o Brasil, recebi uma nova profecia que Deus enviaria pessoas para nos ajudar a construir uma obra muito grande. E pela fé, estamos aí construindo essa obra, realizamos já a fundação, levantamos as paredes do primeiro piso e agora estamos aí nesse grande desafio que é colocar a laje. Colocar a laje, aproximadamente aí $45 mil, né, para colocar essa laje, e só por fé mesmo, só Deus que vai nos ajudar a fazer. Essa construção mede 22 por 39, né? E são 3 andares. A parte de baixo vai funcionar a nossa escola, aproximadamente para 600 alunos, né, que vão frequentar a nossa escola. Queremos também fazer ali curso profissionalizante para jovens, aula de informática, vai ter um laboratório de informática, biblioteca, sala de professores, todos esses departamentos, né, e também várias salas de aula para os alunos. Então vai ser uma escola padrão, né, de boa qualidade, porque esse povo merece o melhor. A igreja é aproximadamente para 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, né, que a gente está fazendo com uma igreja com galeria. Então é um grande desafio, né? E como que é Deus que está dando esse sonho, então Ele proverá todas as coisas. Eu quero agradecer a Deus pelo grande privilégio de estar inserido no plano de Deus e estar aqui em Guiné-Bissau, continente africano, e levar a palavra do Senhor para este povo. E a todos os irmãos também que nos ajudam, que estendem as mãos aqui para apoiar nosso projeto, que contribui através da oração, através da ajuda financeira, que sustentam aqui os nossos obreiros, que sustentam aqui as crianças na escola, na alimentação, no material escolar, também no sustento dos nossos professores. Só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que fielmente tenha nos ajudado, também nos ajudando pessoalmente. Que Deus recompense cada um em nome de Jesus e vamos continuar juntos neste propósito. Deus está fazendo coisas grandes aqui em Guiné-Bissau e a nossa visão é de continuar fazendo aqui o melhor para o Senhor. Ele fala muito de fé, Deus proverá, ele acredita na fé. A importância da oração. Por oração, não continue orando. E ele fala que ele recebeu um sonho, ele está numa aldeia, ele não queria, mas ele foi, e uma senhorinha que orava há 30 anos. Então, quer dizer, é um exemplo que a gente não tem fé no final das contas. A gente tem que orar muito, a gente tem que acreditar muito. Ele falou, e Deus proverá, já estava construindo já o último. Esse detalhe que é tudo em dólar, né? Para vir de fora. Então, é muito louco tudo isso daí. Assim, vamos orar. Eu quero orar principalmente pela situação dos missionários que estão lá, médicos, professores, pessoas disponíveis para fazer a obra, porque a gente sabe que não é fácil. O pastor que está lá, o missionário que está lá, ele mostra que não é fácil. Então, que assim, Deus pode ajudar agora de uma forma, mas principalmente por oração, que seja o principal. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor mostrou uma realidade que parece coisa de cinema, mas ela é real, ela acontece mesmo, ó Deus. Pai, ser com todos os missionários que estão lá, os missionários que estão indo para lá se preparando, abençoa eles, visita eles poderosamente, proporciona recursos financeiros, Pai, proporciona saúde para eles, proteção. Senhor,
Ajuda mesmo, eu sei que o Senhor faz a obra. Ajuda eles, Pai. E que nós possamos, pelo menos em oração, nesse primeiro momento, ajudá-los. Porque o Senhor ouve aqueles que clamam, Pai. O Senhor ouve. Senhor, manda médicos para lá, manda professores, pessoas disponíveis para fazer a Tua obra, Pai. Que eles possam, que as pessoas lá que precisam de Ti sejam cada vez mais tocadas e abençoadas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus.